Oremos, irmãos. Graça te damos, nosso Deus, que estás sempre nos abençoando. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus compassivo, um Deus que cuida de nós. E nós, os seus servos, estamos sempre sendo gratos a Ti por nos alcançar a todos instantes com a Tua bênção, com a Tua graça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias. Continua, nosso Deus, nos abençoando, pois precisamos sempre do Senhor. Abençoa a Tua igreja, nosso Deus, Tua igreja que reserva esta quarta-feira para o estudo da palavra. Nosso Deus, abre os nossos corações para ouvir um pouco mais da Tua palavra, nosso Deus, e que possamos guardá-la em nossos corações. Abençoa o Teu servo, pastor Cláudio, que sempre, semanalmente, tem algo importante para declarar através do estudo aos nossos corações. Nosso Deus, que o Teu servo seja ricamente abençoado e que a palavra desta noite possa ser uma palavra poderosa que venha nos confortar nesses dias de tribulações que estamos passando. Abençoe os enfermos, nosso Deus, os Teus servos que não estão gozando plenamente de saúde, que eles sejam também alcançados pelo Senhor. Nosso Deus, conforta os Teus servos, as famílias que estão acompanhando aos Teus servos nesses momentos de dor, nosso Deus. Lembramos do irmão Jair, da sua esposa. Continua abençoando aquele casal, abençoando os seus filhos, netos, nora. Nosso Deus, toma em Tuas mãos aquele casal. Abençoa os outros, nosso Deus, que não estamos lembrando nesse instante. As famílias enlutadas, visita, nosso Deus, conforta os corações que tiveram perdas, para que eles sejam confortados pelo Senhor, pois neste momento de dor, só o Senhor, nosso Deus, tem poder de confortar os corações. Seja conosco, continua nos abençoando, e agora com o estudo da palavra que nós vamos ouvir, nosso Deus, abre os nossos corações para que possamos receber do Senhor a palavra nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Boa noite, amada igreja. Estamos aqui esta noite para dar início ao nosso culto de doutrina de quarta-feira. E já queremos agradecer os irmãos que já estão aí, né? Pronto para poder assistir. E vamos agradecer a Deus, né, irmãos? Porque temos tido várias vitórias, né? Deus tem atendido as nossas orações. Estamos entristecidos, irmãos, com os nossos corações entristecidos? Estamos. Mas isso significa, irmãos, que nós nos importamos, né? Nos importamos com os amigos, né, dos nossos parentes, nos importamos com as pessoas, né, que precisam de oração, em especial aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então, irmãos, isso que significa, quer dizer que nós nos importamos com o nosso próximo. Então, oremos, irmãos, ao nosso Deus. Eu convido os irmãos, né, que abaixem suas cabeças e que possamos orar neste momento. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo dia que Tu presenteaste a cada um de nós, Senhor Deus, pelo sopro de vida que Tu nos deste no dia de hoje, Senhor Deus. E agora, neste momento, Senhor Deus, queremos Te pedir para que Tu esteja presente, Senhor Deus, conosco neste culto, Senhor Deus. Que Tu se faça presente, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, cada servo, cada ouvinte que estiver ouvindo, participando deste culto, Senhor Deus.
Abençoe, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus, que nesse momento Tu está entrando, está se fazendo presente, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a nossa igreja, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a cada necessidade de cada servo Teu, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, com os enfermos da nossa igreja, seja com os Teus servos, Senhor Deus, que estão com problema de saúde, com problema da idade mesmo, Senhor Deus, que as suas limitações, Senhor Deus, diminuem, Senhor Deus, e gostaríamos de clamar a Ti, Senhor Deus, que Tu venha, Senhor Deus, e Tu encontra a eles, Senhor Deus, renova e restaura as suas forças, Senhor Deus, que a cada dia mais eles possam Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, nós Te entregamos a Igreja Central em Rocha Sobrinho nas Tuas mãos. Senhor, toma a Tua igreja, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, cada departamento, Senhor Deus, que nesse momento, Senhor Deus, não está atuando presencialmente, mas estamos atuando, Senhor Deus, através da internet, Senhor Deus, através enfim, Senhor Deus, dessa forma que nós estamos, Senhor Deus, nos adequando, Senhor, para poder fazer o Teu trabalho, levando a Tua palavra, Senhor Deus, através da internet, Senhor Deus. Abençoe cada departamento, abençoe os nossos diáconos, Senhor Deus, que mesmo, Senhor Deus, estando afastado do Teu templo, tem, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, as suas funções, Senhor Deus. Abençoe o nosso querido e amado pastor, Senhor Deus, pastor Cláudio. Toma o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a Tua família, Senhor Deus, que possamos ser como ovelhas, Senhor Deus, ser bênção na vida do Teu servo, Senhor Deus. Abençoe o pastor João, Senhor Deus, e a sua família. Abençoe, Senhor Deus, cada servo Teu, Senhor. Fica conosco neste culto, já Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor Deus. Nesse momento, com muita alegria, nós iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, Brilhando.
Nesse momento, irmão, eu estarei lendo para os irmãos o livro de 2 Samuel, capítulo 22, versos de 31 a 39. Os irmãos acompanham. 2 Samuel, capítulo 22, versos de 31 a 39. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e o meu põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegues os meus inimigos, e os derroteis, e nunca me tornei até que os consumissem. E os consumi e os atravessei, e de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Amém, irmãos. Que possamos ter essa palavra lida neste momento sempre em nossos corações. E vamos ouvir nesse momento um solo com a nossa querida irmã Cláudia. Estou ao pé da cruz, sabendo que pequei, e o que me faz sofrer é saber que ali era o meu lugar, e que ainda estou ao pé da cruz. Que dor Jesus sentiu, maior no coração, e ao mundo que o negou, perdoou e fez entender que a gente errava sem querer. E ao pé da cruz estou vendo Jesus morrer. Me dói reconhecer que esse lugar é meu. Jesus, eu que pequei e a cruz herdei, mas de lugar trocou. Foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. E o sangue carmesim ligou Jesus a mim. Senti meu coração arder quando eu ouvi a voz de quem está
morto em meu lugar. E ao pé da cruz estou vendo Jesus morrer. Me dói reconhecer que esse lugar é meu. Jesus, eu que pequei e a cruz herdei, mas de lugar trocou. Foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. E em troca desse grande amor, eu me declaro seu. E a cada dia, se preciso for, eu morrerei. E ao pé da cruz estou. Me dói reconhecer que esse lugar é meu. Jesus, eu que pequei, mas de lugar trocou. Foi seu amor que me deixou ao pé da cruz. No livro de 1 Crônica, capítulo 16, verso 11 e 23, nos diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. É o que nós temos que fazer, né, irmãos? Um dia nós entregamos nossas vidas ao Senhor e nós nos comprometemos, né, de levar a salvação do Senhor, falar sobre o amor do Senhor a todos aqueles que puderem ouvir. Todos ouvirão falar no amor de Jesus. E aqui estamos, irmãos, com essa função, com essa finalidade, com essa obrigação de levar o amor do Senhor aonde Ele alcançar. Nesse momento, nós iremos ouvir uma poesia com a nossa querida irmã Regina. Boa noite, irmãos. Nossos estudos, as quartas-feiras, têm sido sobre a família. O nosso pastor tem falado muito sobre família. Nós estamos no mês da família. Nada melhor do que falar de família. Família é um projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família. Quando a alegria floresce, a família está junto para compartilhar. Se a dor aparece, na família temos amparo. Quando falta alguma coisa, é na família que vamos buscar. A decisão de caminhar junto nos une, nos fortalece. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. O salmista nos diz: eis que os filhos são herança de Deus, e fruto do ventre é o seu galardão. O desejo de Deus é que a família seja fortalecida no amor, seja alicerçada neste amor, que esse amor frutifique e que haja em todos os componentes desta família compreensão, união, harmonia, fraternidade e felicidade. Havendo isto, Deus estará no centro. Que todos possam buscá-lo em espírito e em verdade. E que Deus abençoe nossas famílias. Linda poesia, né, irmãos? Lindas palavras, né? Nós estamos no mês da família
e família, né, é muito importante que nós possamos ter muito cuidado, muito zelo, muito carinho com as nossas famílias, né? Porque Deus nos abençoou, Deus nos concedeu a família de cada um de nós para que nós pudéssemos ter o carinho, ter o cuidado de poder manter sempre a nossa família juntas, unidas, né? Então, nós iremos ouvir uma palavra de oração com a nossa irmã Elaine, nossa querida irmã Elaine, e logo após o pastor está com a oportunidade de trazer o estudo desta noite e que possamos estar com os nossos corações e nossas mentes preparados, irmãos, para ouvir aquilo que Deus colocou, né, o estudo que Deus colocou no coração do nosso querido pastor Cláudio, para que possa falar aos nossos corações nesta noite e que apenas não possamos só ouvirmos, mas que também possamos colocá-los em prática, né, tudo aquilo que aprendermos nesta noite. Oremos com a nossa querida irmã Elaine. Deus, nós te louvamos, Senhor, e te damos graças, ó Pai, por ser o nosso Deus, Senhor, que cuida de nós a cada momento, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia que o Senhor nos deu. E até aqui o Senhor Jesus tem nos abençoado, Pai. Tem nos fortalecido, Senhor Jesus, a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós estamos em nossas casas, Senhor Deus. Temos aonde dormir, Senhor. Temos o nosso alimento, nós te agradecemos e te damos graças a ti, ó Pai. Mas, Senhor Deus, com muitas outras pessoas, Senhor Jesus, nas ruas, Senhor, que não têm, Senhor, o seu alimento, não têm um conforto, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor Jesus possa dar forças a pessoas, Senhor Jesus, que lá estão, Senhor, para ajudar, Senhor, para continuar a fortalecer essas pessoas que precisam ouvir da Tua palavra, Senhor Deus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu nas nossas vidas, pelas nossas famílias, Senhor Deus, pelos nossos amigos, Senhor Deus, pela nossa igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus, seja com a igreja, para que cada um membro, Senhor, seja fortalecido diante de Tua presença, Senhor Deus. Todas as igrejas, Senhor Deus, deste mundo, Pai, que cada um que tenha, Senhor Jesus, a força, Senhor, de estar contigo, Senhor Deus. Seja, ó Pai, com cada membro, Senhor Jesus. Ó Deus, que nesse momento, Senhor, continue a fortalecer, Pai, a família, Senhor Deus, do nosso pastor, Senhor. Seja com ele, com a irmã Ruth, Senhor, e com todos, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós só temos a te dizer muito obrigado, porque Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que nos protege, que nos cura, que, Senhor, mesmo com tantas essas dificuldades nós passamos, mas o Senhor continua presente nas nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso levantar. Muito obrigado, Deus, por tudo isso, pela oportunidade que nós temos de ajudar, Senhor Deus, as pessoas de acordo com as nossas forças, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso Deus, por cuidar de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite a todos que nesta noite estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Somos gratos a Deus por estes momentos que vamos estar juntos, porque serão momentos preciosos para crescermos um pouco mais e compartilhar aquilo que Deus já tem separado para abençoar as nossas vidas. Nós vamos nesta noite, nesta oportunidade, nós vamos falar com respeito às escolhas de Deus.
Deus, ele tem os seus métodos de escolher desde o início da criação. E Deus não parou de fazer as suas escolhas. Estará fazendo as suas escolhas conforme, segundo a sua vontade, para louvor da sua glória. E nós temos lá no Evangelho de João, vai nos falar, no capítulo 15, verso 16, Jesus vai dizer: vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, no Antigo Testamento, nós temos Deus fazendo as escolhas que, segundo era o seu critério, a sua vontade. Então, os métodos das escolhas de Deus no Antigo Testamento foram diferenciadas, porque era o governo de Deus. Deus é quem governava, né, o mundo. Tá? O governo era do próprio Deus. E as escolhas também eram do próprio Deus. Então Deus fazia as suas escolhas. E as escolhas de Deus, elas são escolhas exatas. Escolhas que não dão errado, porque Deus conhece o interior e o exterior. Deus conhece o homem em um todo. Então, Deus tinha propósito determinado para fazer as escolhas. Eu quero orar com você nesse instante e logo após nós trataremos desse assunto que é as escolhas de Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta última quarta-feira deste mês que é celebrado o mês da família. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos conceder esta bênção de estarmos juntos mais uma vez, de, ó Pai, estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, pela Tua Igreja, pedimos, ó Pai, pelas famílias da Igreja, que o Senhor possa estar contemplando com a graça bondosa das misericórdias que vêm do Senhor, para que cada membro, Senhor Deus, das famílias, Senhor Deus, possa estar desfrutando da Tua presença, do Teu cuidado, ó Deus, e vivendo a plenitude das Tuas misericórdias. Pedimos, ó Deus, pelas crianças, pedimos, ó Deus, pelos adultos, enfim, por todos, que o Senhor possa estar derramando bênçãos especiais nos lares de cada família, Senhor. Aquelas que já viveram, Pai querido, o momento de preocupações com, ó Deus, esta enfermidade que assola a humanidade, que agora estão agradecendo. Nós também agradecemos com elas também nesta noite. E nós outros, ó Deus, que estamos aguardando, Senhor Deus, as Tuas misericórdias sobre as nossas famílias, as famílias de todos os Teus servos. Possamos permanecer buscando o Senhor, pedindo, Senhor, para que o Senhor possa nos livrar e possa cuidar de todos nós. Perdoe nossos pecados, ó Deus, e nos ensina nesta noite, através da Tua Palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então Deus tinha os seus métodos de fazer as escolhas segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento eterno. Foi assim as escolhas de Deus. Nós trouxemos alguns exemplos para que pudéssemos, então, entender melhor
é o estudo desta noite. Conhecemos bem ali o capítulo 6 do livro de Gênesis, quando Deus escolhe um homem chamado Noé, em que é aquele que Deus vai preservar para prosseguimento da humanidade. Então, Deus chama Noé, segundo a palavra de Deus. Noé tinha aproximadamente 500 anos quando Deus faz essa escolha de Noé. O nosso tema é as escolhas de Deus. Deus faz a escolha desse homem em que foi tão precioso aos olhos de Deus. Noé tinha aproximadamente 500 anos e a Bíblia diz que quando o dilúvio veio sobre as águas, lá no capítulo 7 do livro de Gênesis, versículo 6, Noé tinha 600 anos. Então foram 100 anos de trabalho nesta chamada, nesta escolha de Deus para realizar o propósito de Deus. Foram 100 anos de atividades desse homem que Deus escolheu. E Deus não mudou o seu plano nesses 100 anos. Conforme Deus programou, as coisas aconteceram. Na hora certa, no dia certo, no momento certo, Deus abriu as comportas dos céus, segundo a palavra de Deus. As fontes de todas as águas foram abertas e a chuva então começou a cair sobre a terra. 40 noites e 40 dias choveu sobre a terra. Isso foi suficiente para inundar toda a superfície existente e exterminar tudo que existia, com exceção de Noé e sua família. Uma escolha de Deus. Deus escolheu, então, esta família, preservou esta família e usou esta família para que toda a humanidade fosse abençoada através dela. É a escolha de Deus. Mas, quando nós caminhamos um pouco mais na palavra de Deus, nós vamos ver uma outra escolha em que diz respeito à nossa escolha também para servir a Deus. E quando nós vemos lá, Gênesis capítulo 12, a chamada de Abraão, foi uma escolha de Deus. Não é porque Abraão era perfeito. Deus não escolhe ninguém porque é perfeito. Deus escolhe e Deus aperfeiçoa através do seu Espírito, através da sua graça, para que a gente possa fazer a sua obra. Abraão não era perfeito. Conhecemos a história desse homem de Deus. Tá? Mas Deus escolheu. Abraão não era tão novo, segundo a palavra. Abraão tinha 75 anos quando Deus o escolheu para fazer aquilo que Deus já tinha determinado para Abraão. Então a escolha de Deus, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. É assim que Deus escolhe começo da obra, meio da obra e fim da obra. Diz a Bíblia que Abraão atendeu o
o nosso Deus, se enquadrou nessa escolha de Deus e deixou. Era para sair da casa do seu pai, como diz lá, ora o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. E Abraão obedeceu rigidamente a ordem de Deus. E assim foi feito. E Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão, não no tempo de Abraão, mas no tempo de Deus. Deus cumpriu as promessas feitas a Abraão. Então, as escolhas de Deus são escolhas que têm um fim definido. Fazer aquilo que Deus tem programado para acontecer. Eu falava que Deus não escolhe pessoas por idade, não escolhe pessoas porque são perfeitas, não escolhe pessoa por habilidade humana. Deus escolhe aquele que apraz a sua vontade a escolher. Temos o exemplo de um profeta, o profeta Amós. O profeta Amós não era um homem de muita habilidade, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que Amós era um simples pastor de ovelha, boiadeiro, colhedor de sicômoro, e Deus escolheu para levar a sua palavra, para ser um instrumento nas mãos de Deus, no tempo de Deus. Então é assim que Deus faz. As escolhas de Deus são escolhas em que tem um fim a ser realizado. Temos outros exemplos, que poderíamos citar. Temos o exemplo de Davi. Temos o exemplo de Sansão, que foi escolhido no ventre, da mãe, ainda no ventre. Deus vai chegar para Manoá e vai dizer que a mulher dele vai ter um filho, mesmo sendo estéril, e ele tem uma missão a cumprir, que é livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus escolheu, ainda lá no ventre, uma missão. Entendeu? Então, as escolhas de Deus seguem os padrões de Deus. Jeremias também foi escolhido no ventre. Jeremias capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus vai dizer: antes que te formaste no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. Também foi escolhido no ventre. Quando chega o chamado, ele acha que ele ainda é menino, mas ele foi escolhido no ventre para cumprir uma missão de Deus. Deus escolhe no seu tempo, segundo apraz a sua vontade. Temos o apóstolo Paulo, também escolhido desde o ventre para ser apóstolo aos gentios, segundo a presciência de Deus. Então, Deus, ele faz a escolha conforme apraz a sua vontade. Foi assim, em todo o Antigo Testamento, Deus escolhendo, até chegarmos ao último profeta do Antigo Testamento, que aparece no Novo Testamento, com a missão já determinada por Deus, que é João Batista, também escolhido por Deus, com uma missão das mais nobres que podemos pensar, que era ser aquele que
apresentaria Jesus como o homem, o Filho de Deus, o Deus homem, para louvor e glória do Senhor. Então, o Velho Testamento, nesta direção de Deus, na ministração de Deus, houve todas essas escolhas e tantas outras mais que nós não mencionamos, mas as escolhas eram feitas por Deus, dentro do critério de Deus, para louvor e glória de Deus. Alguns cumpriram integralmente a missão. E nós vimos os resultados abençoador. Mas temos exemplos de alguns que foram escolhidos por Deus, que relutaram em fazer aquilo que Deus determinou. Temos exemplo de Sansão. Sansão com um começo, um meio e um fim. O começo, nós temos as informações, foram um começo orientado pelo Espírito de Deus. A sua mãe, ao seu pai, como procederiam. Temos lá um meio da vida de Sansão, se envolvendo em coisas que não agradavam a Deus, e temos um fim em que cumpriu aquilo que foi chamado, mas de forma drástica para a sua vida. Percebemos que Sansão, ele não esqueceu de Deus, mas ele abandonou Deus por alguns momentos, e esse abandono lhe custou muito caro. Mas Deus honrou o seu nome quando Sansão recorreu a Deus naquele momento ali, pegado aos pilares do templo, e pediu a Deus que ouvisse o seu clamor, ouvisse a sua súplica. Deus o atendeu, retornando a sua força e destruindo os filisteus, que eram o programa que Sansão foi chamado. Sansão escolheu esta forma de cumprir o chamado de Deus. Jonas também é um outro que tentou fugir do chamado de Deus, mas cumpriu, porque Deus havia determinado esse chamado com um início, um meio e um fim. Nós também nos enquadramos nesta chamada do Senhor para nossas vidas. Eu preciso falar um pouco, nesse tempo que tenho aos irmãos, com respeito ao nosso chamado como família nesse mês de maio para servir a Deus. Então, eu farei isto a partir de agora, pensando também no verso em que li no início. Porque vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Tá? Nós vamos pensar agora nesse fruto permanecendo nas nossas famílias. Falamos na quarta-feira passada da família escolhida por Deus com base para que pudesse ser bênção nas mãos de Deus, e algumas igrejas nasceram em uma casa, em um lar, em uma família, para a glória de Deus. Temos muitas famílias que foram instrumentos de Deus para abençoar pessoas pessoalmente, né? Para abençoar outras famílias e até mesmo para abençoar igrejas. Uma família abençoando uma igreja. No histórico da nossa Convenção Batista Brasileira, temos
muitas histórias de famílias que foram instrumentos de Deus, poderosamente na construção, na edificação de igreja, como disse na semana passada. As escolhas são feitas por Deus. Quando Deus escolhe tendo em vista o louvor do seu nome. São boas, são perfeitas as escolhas de Deus. E eu, quando estava pensando em falar aos irmãos nesta noite, eu lembrei de uma mãe em que orava a Deus para que Deus pudesse levantar na igreja pessoas que fossem vocacionadas para missões. E lá num certo momento da sua família, já uma filha única que ela tinha, a sua filha decidiu, então, ser missionária. E confessou à mãe que se sentia vocacionada para ir para missões. E lá em um culto, em chamada para missões, aquela moça então se apresentou. E aquela mãe ficou desesperada e passou a orar a Deus, pedindo a Deus que escolhesse outra pessoa. A filha dela não. Ela só tinha aquela filha. A minha filha não, Senhor. Então, muitas vezes, quando Deus escolhe alguém para uma missão tão nobre, tão graciosa, as pessoas não entendem e tentam até mudar os planos de Deus. Mas as escolhas de Deus seguem os padrões de Deus. São para fins abençoador de vidas. Então Deus, Ele escolhe segundo apraz a sua vontade. Foi por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João: vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Escolhas que Deus faz são escolhas que têm finalidade graciosa, abençoadora nas nossas vidas. Quando Deus escolhe alguém para ir para o campo missionário, certo, os planos de Deus é abençoar muitas vidas através da vida daquele em que Deus escolheu para o campo missionário. Então nós fomos escolhidos para a salvação, para sermos instrumentos de Deus, para abençoar outros que também precisam ser salvos através de nós. Esses são os frutos que nós vamos dar para a glória de Deus. Então, irmãos, devemos dedicar o máximo de nós, tudo que pudermos, para que outros sejam alcançados para louvor e para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. E é um tempo, estamos vivendo um tempo diferente, porque nós estamos em casa, cumprindo essa quarentena, e é uma oportunidade de nós orarmos mais, nós compartilharmos mais com a família, interagirmos mais, estarmos juntos adorando a Deus e aproveitando para que esse tempo não seja desperdiçado com coisas que não glorifiquem a Deus. Então, o esposo deve contribuir com a esposa, compartilhar
um pouco na atividade de casa com a esposa para enriquecer o relacionamento, que é uma coisa de Deus, para o crescimento do bem-estar da família, entre os filhos, né, e todos que estão em casa. Mas eu quero finalizar a minha palavra, os irmãos, nesta noite, já que nós separamos falarmos em escolhas de Deus, é preciso entender que a escolha para a salvação, quem escolhe não é o pai, não é a mãe, não é o namorado, não é a namorada, não é o marido, não é a mulher. A escolha, ela é feita através de Jesus, mediante a orientação do Espírito Santo. Não é nós que escolhemos. Não temos esse poder de escolher. Todos nós temos um grande desejo de ver os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos, de ver as pessoas crendo em Jesus e sendo os nossos companheiros para trabalharmos aqui, enquanto tempo de Deus, para a glória de Deus. Mas não podemos garantir a salvação de nenhuma dessas pessoas, porque isso é Deus, é Jesus, através do Espírito Santo, que vai orientar as pessoas, convencer essas pessoas de que elas precisam entregar os seus corações, as suas vidas a Jesus, para que elas possam ser salvas também. Então, as escolhas no Antigo Testamento eram feitas através de Deus diretamente. A partir do Novo Testamento, Deus designou que isso seria feito através de Jesus, quanto a orientação do Salvador, e através do Espírito Santo, aquele em que foi designado para vir, segundo o livro de Atos, para convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então é ele que faz esta obra. Essa escolha é feita através do Espírito Santo de Deus para a glória do seu nome. Então, por mais que nós temos o desejo de ver as pessoas salvas, o nosso trabalho é pregar, é anunciar Jesus Cristo. E como família, nós podemos fazer isso em nossa casa, podemos fazer isso através da mensagem aos nossos familiares e cumprirmos essa escolha de Deus. Essa escolha, ela traz alegria aos nossos corações. Por quê? Porque quando nós vemos um dos nossos familiares aceitando Jesus e servindo a Jesus, é uma alegria muito grande, é uma alegria imensurável. E nós, então, podemos, assim, promover também esta alegria no céu, através dos anjos que glorificam a Deus, celebram a Deus com a salvação de uma alma. Então, nesse mês, já caminhando para o final do mês, que Deus possa nos dar entendimento para compreender em que fomos escolhidos, assim como tantos outros foram escolhidos, para servirmos a Deus, sem preocuparmos se somos jovens ou se somos idosos. Fomos escolhidos para sermos bênçãos nas mãos de Deus nesse tempo que estamos vivendo, nesses dias difíceis que estamos vivendo, mas servindo a Deus como família de Deus, como herdeiros de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um final de mês
próspero e ricamente abençoado pelo Senhor. Amém.